E aí, pessoal, beleza? Então vamos começar o segundo vídeo agora sobre frações, né? A gente vai falar um pouquinho do significado dos termos da fração, entender como ela funciona, como que representa ela, tá? Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo da série, então se você não sabe nada de fração, tá totalmente perdido aqui, começa do primeiro vídeo, que eu vou colocar o link dele aqui e vou deixar o link da playlist inteira também aqui na descrição, tá bom? Se você já tem noção do que eu tô falando, pode continuar. Se não, volta lá pro primeiro vídeo e aí você assiste desde o começo, que eu acho que vai ser mais interessante aí para você aprender tudo o conteúdo na ordem certa aí do que eu tô querendo transmitir aí para vocês, tá bom? Antes de eu começar, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar as notificações aí para você tá sempre aí acompanhando as coisas que eu postar e para ajudar a divulgar para mais pessoas, beleza? Então vamos começar. Eu vou mostrar para vocês agora esses termos que eu falei para vocês da fração, tá? Então vamos falar dos significados de cada termo, né? Então quando eu pegar uma fração qualquer, né, eu vou colocar uma fração aqui, mas pode ser qualquer uma, tá? Então eu vou começar aqui escrevendo 2/3. Então, quando eu estou falando aqui, ó, de uma fração, percebam como é que a gente escreve ela, né? Um número em cima, um risquinho e um número embaixo. Então, é muito comum, né, nos livros aí de matemática, vocês verem isso escrito com letras, né? Então, por exemplo, eu poderia escrever A sobre B, tá? Para que eu estou complicando e enfiando um monte de letra aqui? É só para vocês se acostumarem a entender que muitas vezes vai estar escrito as letras é só para simplificar e significar que ali vai ter um número qualquer, né? Porque, por exemplo, quando eu escrevo desse jeito aqui, ó, 2/3, fica muito assim, serve para o 2 e para o 3. Mas para matemática, tudo que a gente explica tem que servir para qualquer número, né? Então os matemáticos vão lá, na hora deles explicarem, eles usam letras, né? Então A e B seriam simbolizando qualquer número que eu quiser colocar ali, tá? Para que eu estou falando isso? Só para vocês saberem que isso existe. Na prática, não vai usar para nada, mas é interessante que para vocês não se assustarem. Às vezes vocês vão ler o livro lá da escola, ou uma apostila, ou qualquer coisa, e vai estar escrito desse jeito, você fala, nossa, não estou entendendo nada. Não, tá falando aqui, ó, que o A é um número e o B é outro número. Só isso. Não é nada de outro mundo, tá bom? Então, o que significa aqui, ó? O primeiro número, o número de cima, né, ele é chamado de numerador. E o de baixo é o denominador. Também, você vai usar esses nomes para alguma coisa? Provavelmente não, tá? Mas é só para vocês saberem que eles existem. E aí, digo assim, na prática, na hora de fazer uma conta com fração, usar ela em algum lugar, tá? Mas é sempre bom saber esses nomes para caso você leia esse nome, né? Você vai entender do que ele está falando, tá? Então, uma fração é sempre representada desse jeito. É o numerador sobre o denominador, tá? E uma coisa que é importante vocês saberem, caso vocês já não saibam, né? Que uma fração, ela representa uma divisão. O que é 2/3 nesse exemplo aqui? É 2 dividido por 3, né? Então, A sobre B é A dividido por B, né? Então, por exemplo, né, se eu quisesse fazer a continha dos 2/3, eu já mostrei isso, inclusive, no primeiro vídeo, né? O que é 2/3? É 2 dividido por 3, né? Vou escrever isso aqui do jeito da continha de dividir que a gente aprendeu lá no quinto, sexto ano, né? Então, ó, essa continha de dividir aqui, ó, de vez eu escrever uma continha de dividir armada desse jeito, eu posso escrever isso em formato de fração. Então, assim, o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês? Uma fração representa sempre uma divisão, tá? E por que eu não faço a divisão direta e fico usando essa fração? Já expliquei no primeiro vídeo. Senão vai dar, às vezes, um número decimal, que vai ter as casas decimais depois da vírgula, e aí talvez ele não seja tão preciso, né? Como eu falei para vocês, 2/3, no caso, nesse exemplo, daria 0,6666666 infinito. Então, eu não consigo representar esse número direito, né? Porque como ele não é um número inteiro, né? Ou um número... não é nem um número inteiro certo, né? Não é um número racional finito, né? Ele não termina. Eu não consigo fazer uma conta com ele que dê um número... um número completo, né? Eu vou estar sempre tendo que arredondar esse número. Então, eu não consigo escrever esse número inteiro numa folha. Então, eu vou ter que arredondar ele de alguma forma. No caso aqui, eu parei na sexta casa decimal. Mas se eu quisesse ficar escrevendo infinitamente aqui 6 do lado, esse número aqui, ele daria para eu continuar escrevendo ele. Então, eu tenho que botar aqui reticências e tal. E não é legal trabalhar com números assim, principalmente quando a gente quer um cálculo preciso, né? Que é um número exato da resposta. Então, por isso, né, a gente usa a fração. Já expliquei isso no primeiro vídeo, só estou revisando para isso fixar na cabeça de vocês. E aí, então, voltando ao assunto, né,
é o número de cima dividido pelo número de baixo. Então, sempre que a gente tem uma fração, essa é a ideia, né? Eu estou pegando o número de cima e dividindo pelo de baixo. Então, deixa eu apagar aqui para isso aqui não ficar atrapalhando. Uma outra forma da gente falar isso daqui, né? Também é escrevendo assim, ó. Dividendo sobre o divisor. Né? Então, esses aí são os nomezinhos já da conta de dividir, né? Quando eu tenho lá a continha, igual eu tinha feito, 2 dividido por 3, né? Esse aqui é o dividendo. E esse aqui é o divisor. É quem está sendo dividido e quem está dividindo, né? Então, só para vocês saberem que esses números, esses nomes, né, para esses números também podem ser usados, beleza? Então, não se apeguem tanto nos nomes, né? Eu só quis falar isso daqui para deixar vocês cientes que isso existe. E assim, ó, uma coisa importante que aí sim vale a pena entender disso daqui é o quê? Isso aqui é uma continha de dividir, certo? Se isso é uma continha de dividir, o número de baixo, né, o denominador ou o divisor, ele nunca pode ser zero, tá? Então ele é sempre diferente de zero, tá? O meu zero é tem sempre esse risquinho no meio, porque para diferenciar o meu zero do meu O, né? Você pegar o O aqui do dividendo e às vezes olhar uma bolinha qualquer, você falar, isso é uma letra O, é um zero. O meu zero, muitas vezes eu vou colocar o risquinho no meio para identificar que ele é um número, tá? Mas enfim, tanto faz isso daí. O importante é vocês entenderem que o denominador e o divisor não podem ser zero, tem que ser diferente de zero, tá? Nunca. Então, você nunca vai ver uma fração escrita desse jeito, 2 dividido por zero. Isso aqui não existe, tá? Por quê? Porque não dá para fazer uma divisão por zero, né? Uma divisão por zero, ela não existe, não dá, é impossível de fazer, tá bom? Talvez no futuro eu faça um vídeo só explicando isso, essa curiosidade aí matemática de por que não dá para dividir por zero, mas não vamos perder tempo com isso agora. É só vocês lembrarem que o número de baixo nunca pode ser zero, beleza? Aí agora, vamos falar um pouquinho de como ler a fração, né? Então, quando eu li essa fração aqui, eu falei para você, 2 terços. Eu posso ler ela também falando assim, 2 sobre 3, né? Então, eu posso ler, né? Vou escrever aqui embaixo de novo, 2 terços. Eu posso ler assim, 2 terços. Ou, né? É comum vocês ouvirem falando assim, 2 sobre 3, tá? Normalmente é os dois jeitos que vocês vão ouvir alguém lendo uma fração. Dificilmente você vai ver alguém falando 2 dividido por 3, tá? Eu falei aqui que é uma divisão, só para vocês entenderem que é, mas normalmente a gente vai ler ou o nome do estilo que é lido uma fração, né, 2 terços, ou o número de cima sobre o número de baixo, né, 2 sobre 3. E para que isso é importante? Para vocês entenderem, às vezes, o jeito que alguém está lendo uma fração. Então, eu tenho, né, como que eu posso ler uma fração? O menor número que dá para pôr embaixo, bom, é o 1, né, eu já falei para vocês, mas o 1 é o número, deixa eu escrever 2 sobre 1 é 2, né, então não vou ler uma fração aqui nesse caso. Mas, por exemplo, se eu escrever assim, ó, 1 sobre 2, como é que lê isso daqui? 1 meio, certo? Ou meio, né? Também a gente costuma ler como meio. 1 sobre 3, 1 terço. 1 sobre 4, 1 quarto. 1 sobre 5, 1 quinto. Tá? Então é muito comum para esses números pequenos vocês ouvirem as pessoas lendo desse jeito. Terço, quarto, quinto, né? A quinta parte, a sexta parte também é comum a gente ouvir as pessoas lendo assim. Então, 1 sexto, tá acabando, tá? 1 sexto, 1 sétimo, né? Como vocês já devem imaginar. 1 sétimo. Depois, 1 oitavo. 1 nono. E por último, né, desses números menores, a gente vai ter lá opa, ficou feio isso aqui. 1 décimo, né? Então, ó, 1 décimo. Beleza. E aí, professor? Tudo bem. Eu sei ler lá 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono e 1 décimo. E depois? Depois, qualquer número que você pôr embaixo, você vai colocar lá, por exemplo, 1 sobre 11. Como é que eu vou ler isso daqui se eu quiser ler do jeito que é a fração, né? Vai ler assim, ó, vocês já devem ter ouvido falar disso, 1 11avos, tá?
Não é avós, não é avós, é avos que lê. 1/11avos, depois 1/12avos, tá? E aí vai para infinito, tá? Então, 1/12avos. Se eu quiser escrever assim, ó, 1/23, 1/23avos, tá bom? Então, saibam que a partir do 10, a gente vai ler sempre desse jeito, né? 1/11avos, 1/12avos, 1/23avos, ou como eu falei já, né? 1/11, 1/12, 1/23. Normalmente as pessoas nem falam esses avos aí, fala do jeito que eu falei primeiro, né? 1/11, de vez de falar 1/11avos. Mas o jeito, assim, bonitinho de falar uma fração é esse daqui, tá? E aí tem só duas exceções, que é quando é 1/100, que a gente vai ler 1/100º, e 1/1000, que a gente vai ler 1/1000º. Beleza? Então, são as únicas duas exceções aí, que é o centésimo e o milésimo, que a gente vai acabar lendo eles de uma forma com um nomezinho bonitinho para eles, né? O resto todo, até 1/10 a gente lê também com essa forma bonitinha, e depois é tudo o número normal falando avos no final, tá? Então é legal para vocês saberem que isso existe. E aí o resto é só decorar, né? Mas assim, eu dei o exemplo aqui com 1 em cima, mas podia ser qualquer número, né? Se fosse, por exemplo, esse número aqui, 2/7, a gente leria, né, esse número aqui como 2/7, né? E aí pode ser qualquer jeito de ler, tipo, 50 sétimos, 52 sétimos, 1 milhão de sétimos, tá? Não faz diferença, beleza? O número de cima a gente lê sempre normal e o de baixo que tem essas regrinhas aqui. Então, isso é uma coisa que é importante aí de vocês saberem, só para a gente falar sempre a mesma língua, pra vocês não me ouvirem falando um nome estranho aqui e do nada, tá? Pra vocês saberem como se fala o nome das frações. Beleza. Então, falado sobre isso, vamos mudar de assunto, tá? Aqui dentro agora, a gente vai falar o seguinte, né? A gente vai falar de uma forma de escrever, que é importante falar para vocês, porque muitos alunos, quando a gente vai trabalhar fração na sala de aula, escreve errado. Às vezes nunca foi corrigido pelo professor, tá? E por causa disso, acaba escrevendo, né? Tipo, de alguma forma aí, desse jeito. Mas então eu vou explicar direitinho para vocês. Eu não vou explicar como faz soma ainda, multiplicação, divisão, que vai ficar para os próximos vídeos, mas vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: na hora de fazer escrever o número com fração, vocês têm que escrever do jeito que eu escrevi aqui na tela. Se tem linha no caderno, um número em cima da linha e outro número embaixo da linha. Então, por exemplo, se eu for fazer uma continha assim, 2 mais 1/3, é assim que escreve, tá, gente? Nunca escrevam isso daqui, ó. Vou até colocar de vermelho. Nunca escrevam desse jeito aqui, ó. Mas dá para escrever? Até dá, tal, mas não é assim que faz, tá? Não coloca desse jeito, porque depois na hora de fazer a conta vai dar tudo errado, vocês vão se perder. Mas desse jeito que você escreveu em preto aqui, professor, gasta muita linha do caderno. O caderno foi feito para isso, para gastar linha e escrever, tá? Não é para ficar economizando página de caderno, tá? Continha de matemática, quanto mais arrumada você colocar ela, mais fácil vai ser você fazer, menos erros você vai cometer, tá? Então, eu quero que vocês percebam que, assim, tenta diminuir as dificuldades que vocês colocam para vocês mesmos na hora de fazer alguma coisa, tá? Então, assim, se estruturar a continha no caderno de um jeito bonitinho vai ficar mais fácil, façam desse jeito, tá? Mas eu consigo. Não, esquece isso. Não tenta ser o diferentão. Faz o negócio do melhor jeito possível, que é usando o maior espaço de folha, colocando o número em cima, o número embaixo, porque senão você vai acabar errando por besteira. E aí você vai achar que não sabe mexer com fração, mas na verdade você está fazendo errado, tá? Você está tentando, só por causa de economizar uma linha de caderno, você está querendo fazer de um jeito que fica mais difícil porque você não consegue enxergar os números, tá? Do jeito que eles têm que ser enxergados. E também fora que está fora do padrão, você está colocando um número usando uma linha inteira e o outro usando 2 números na mesma linha, tal. Então não façam isso, beleza? Tentem não fazer isso que vai ficar muito mais fácil para vocês. Dentro desse assunto ainda, eu vou falar agora de simplificação de fração. Só que esse vídeo vai ficar muito longo para falar disso, então eu vou
jogar isso para um próximo vídeo. Então segue aí a sequência da playlist, que o próximo vídeo vai ser sobre simplificações.